Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a intenção da Polônia de investir 5% do seu PIB na defesa no ano que vem, e do porquê Varsóvia quer construir o maior e mais poderoso exército da Europa. Na construção civil, a segurança e o conforto não podem faltar. As botas Thunderbell e Workbell da Botas Tabel oferecem solado costurado para maior durabilidade e palmilha de alto conforto para jornadas intensas. Com proteção antifuro, certificação CA e 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação, nossas botas garantem a sua proteção. São ideais para qualquer situação no canteiro de obras. Para adquirir as suas, clique no link na descrição e use o cupom de desconto do canal. Escolha Botas Tabel para trabalhar com confiança e conforto. Neste sábado, 13 de julho, Radosław Sikorski, ministro polonês dos Negócios Estrangeiros, anunciou que em 2025 o investimento da Polônia no seu setor da defesa subirá para 5% do PIB. A Polônia, que neste momento investe cerca de 4% do seu PIB na defesa, é o membro da OTAN que mais recursos destina a esse setor, à frente inclusive dos Estados Unidos, que investem 3,5% do PIB. Com esse aumento para 5% em 2025, prometendo converter a Polônia em um dos países no mundo que mais investem na defesa em termos proporcionais do PIB. Mas por que a Polônia está tão empenhada em reforçar a sua defesa e como os poloneses pretendem construir o maior exército da Europa e um dos maiores do mundo? Para entendermos a motivação polonesa, temos de compreender um pouco da sua história. Em 1569, a Polônia e a Lituânia se uniram, nascendo naquele ano a Commonwealth Polonesa-Lituana, uma nação que entre os séculos 17 e 18 se converteu em uma das maiores e mais poderosas de toda a Europa, com um território de 1 milhão de quilômetros quadrados que começava no Mar Báltico e alcançava o Mar Negro, na atual Ucrânia. No entanto, no final do século XVIII, após uma longa série de disputas internas pelo poder e de uma forte pressão externa, a Polônia simplesmente deixou de existir, tendo sido desmembrada em 1795, com seu território dividido entre Prússia, Rússia e Áustria. A Polônia só voltaria a nascer como um estado independente em 1918, após o fim da Primeira Guerra Mundial, mas teve vida muito curta, deixando novamente de existir em 1939, após ter sido invadida por Hitler e Stalin. A Polônia foi o país que mais sofreu naquele conflito, com 17% da sua população morrendo na guerra, sem nos esquecermos dos judeus poloneses, com 90% deles tendo sido exterminados em apenas 4 anos. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a Polônia era um país literalmente devastado, com as suas grandes cidades, principalmente a sua capital, Varsóvia, tendo sido terraplanadas pelas bombas alemãs e soviéticas. E ao contrário do que tinha sido acordado durante a guerra, Stalin transformou a Polônia em um estado vassalo soviético, com Moscou escolhendo os políticos que governariam o país e perseguindo e calando com extrema brutalidade qualquer dissidência interna. Durante mais de 4 décadas, a Polônia foi mantida como refém da Rússia soviética, encarada por Moscou como um mero estado tampão para retardar o avanço da OTAN em caso de Terceira Guerra Mundial. Isso só começou a mudar nos anos 80, com os poloneses, cansados de tanta repressão, começando a se organizar e a se levantar contra a Rússia, culminando em 31 de dezembro de 1989 com o nascimento da Terceira República, uma importante fase de transição democrática que afastou a Polônia da ditadura soviética da Rússia. Nos anos 90, após o desmoronamento soviético, a Rússia, que emergiu das ruínas, estava fraca, arruinada e cambaleante. Mas a Polônia sabia que era apenas uma questão de tempo até aquele país se reerguer, se rearmar e voltar a ser uma ameaça. O que levou Varsóvia a iniciar um ambicioso programa de aproximação com o Ocidente, que culminou em 1999 com a sua entrada na OTAN e, em 2004, com a adesão da Polônia à União Europeia.
E durante anos, enquanto Vladimir Putin consolidava o seu poder autocrático sobre toda a Rússia, a Polônia alertava para o risco que a Rússia poderia representar para a Europa, com o primeiro sinal desse risco surgindo em 2008, quando a pequena Geórgia foi invadida e parcialmente ocupada pela Rússia, com o segundo sinal surgindo em 2014, com a primeira invasão russa da Ucrânia que resultou na anexação da Crimeia. Mas, mesmo com a Polônia alertando para os riscos, e mesmo após as invasões russas de 2008 e 2014, a Europa continuou se aproximando da Rússia, tornando-se progressivamente mais dependente do gás vendido por Putin. Com os europeus só se apercebendo da realidade em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia com quase 200 mil soldados. Finalmente, após mais de 2 décadas de alertas poloneses, a Europa finalmente viu aquilo que a Rússia realmente é: uma nação beligerante e um risco real para a paz e a estabilidade, não só da Europa, mas de todo o mundo. Como eu disse aqui, a Polônia já sabia disso tudo e por isso há anos que vinha implementando um ambicioso programa de ampliação e modernização da sua defesa, um programa que foi radicalmente acelerado após a invasão russa de 2022. Com essa invasão, a maior guerra europeia chegou à fronteira da Polônia, com o ditador bielorrusso Alexander Lukashenko, um mero vassalo de Vladimir Putin, lançando dezenas de milhares de imigrantes ilegais contra as fronteiras polonesas, no âmbito da guerra híbrida lançada pela Rússia contra a Europa. A Polônia sabe que se a Ucrânia for derrotada e ocupada por Moscou, nascerá ali outra Bielorrússia, só que maior e muito melhor armada e equipada, capaz de colocar em risco a sobrevivência do Estado polonês. E é por isso que a Polônia está investindo tanto em programas como o do F-35, na aquisição de blindados avançados, como as últimas versões do Leopard 2, e em blindados M1A2 Abrams dos Estados Unidos. E sem nos esquecermos também dos blindados sul-coreanos K2, com cerca de 1.000 encomendados por Varsóvia, além das quase 200 de obuseiros K9. Com outro destaque importante indo para o sistema HIMARS, com a Polônia adquirindo mais de 200, e as defesas antiaéreas, com os poloneses rumando para se tornarem os maiores operadores europeus do Patriot. O investimento em armas, aeronaves e veículos está sendo complementado com o aumento dos efetivos militares, com a Polônia ampliando as suas forças armadas com 150 mil novos militares, o que promete elevar para 300 mil o número de militares no serviço ativo polonês. Todo esse investimento tem um só objetivo: impedir a repetição do que aconteceu em 1795, em 1939 e durante as mais de 4 décadas de brutal ocupação e repressão russa. A Polônia sabe muito bem quem é o seu inimigo e por isso estão se preparando para enfrentá-lo caso ele volte a bater à sua porta. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.